O relatório da PF traz conclusões importantes sobre a participação de determinadas pessoas, traz também questões relacionadas ao impedimento das investigações e também traz uma linha, Pedro Duran, importante sobre o motivo do crime. Que mais cedo eu acompanhava você e o Theo, vocês fizeram diversas entrevistas aqui na CNN e, de certa forma, as pessoas mais envolvidas com a Marielle ainda tinham um pouco de dificuldade de entender o motivo do crime, mas o relatório da Polícia Federal já dá alguns indicativos e o ministro Ricardo Lewandowski, junto com o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, também deram alguns caminhos para a motivação do crime que levou à morte da Marielle. Pedro, boa tarde. Oi, Pedro, boa tarde para você, boa tarde para o Theo Cury, para a Basília Rodrigues, para quem acompanha a gente aqui na CNN. Pois é, de fato é bastante completo e complexo esse inquérito da Polícia Federal, que tem 479 páginas, até por isso nós estamos aqui com os olhinhos baixados, lendo cada um dos detalhes que a Polícia Federal traz. E o motivo central para a morte de Marielle Franco, para que os irmãos Brazão encomendassem o assassinato de Marielle Franco, segundo a Polícia Federal, Pedro, é uma disputa territorial na zona oeste do Rio de Janeiro. Basicamente, os irmãos Brazão, segundo a Polícia Federal, trabalhavam com grilagem de terras, incentivavam que terras irregulares fossem ocupadas e posteriormente regularizadas, e aí conseguiam com isso obter dinheiro, recurso, fruto dessa grilagem e, obviamente, dessa invasão. Um dos problemas decorrentes dessa grilagem de terras foi justamente a dificuldade de regularizar esses espaços onde os cariocas da zona oeste do Rio de Janeiro, a mais populosa, moravam. E o que diz a investigação é que Marielle Franco bateu de frente com essa ideia de regularização dessas terras, sugerindo que as pessoas ali da zona oeste do Rio de Janeiro não mais ocupassem, morassem em áreas da milícia na zona oeste. E aí tem uma série de detalhes que são muito importantes para a gente poder entender esse crime, mas lá na página 198 das 479 desse relatório da Polícia Federal, o que diz a PF é que Rony Lessa aponta uma animosidade entre a família Brazão e membros do PSOL, especialmente a Marielle Franco, que ele inclusive fez diversas pesquisas relacionadas a políticos do PSOL. E depois fala que quando as animosidades aumentaram, foi justamente na época, ali no segundo semestre de 2017, quando Marielle e Chiquinho Brazão eram rivais na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, a gente lê só no índice desse relatório da Polícia Federal, Pedro, eu me sinto passando pela história política recente do Rio de Janeiro, porque tem uma série de relações entre o inquérito de Marielle Franco com outras dinâmicas da segurança pública e da polícia no Rio de Janeiro. Então você tem ali elencado pela Polícia Federal como pontos importantes para se analisar, né? A trajetória da família Brazão, o envolvimento em escândalos, as atividades empresariais e a evolução patrimonial suspeita. Já trazíamos aqui que em 2014 o patrimônio de Domingos Brazão era de 11 milhões e meio de reais. Além do aparelhamento de órgãos estatais, a motivação e a promessa de recompensa que passa por um infiltrado no PSOL. Os irmãos Brazão teriam conseguido infiltrar uma pessoa dentro do PSOL para seguir os passos de Marielle Franco e para entender como o partido se organizava justamente nessa questão da regularização fundiária. Passa pela CPI das milícias, que teve Marcelo Freixo como o principal líder político ali e inclusive Freixo que votou contra a nomeação de Domingos Brazão para o Tribunal de Contas do Estado. Ele logo depois é nomeado. Passa pela Operação Cadeia Velha, passa inclusive por essa questão da grilagem de terras, da regularização fundiária, atuação parlamentar do Chiquinho Brazão, promessas de recompensa e a vida política de Marielle Franco, que tem marcado neste inquérito o contexto da defesa à moradia popular. Em suma, Pedro, Basília e Theo, o que a gente sabe hoje?
A Zona Oeste do Rio de Janeiro é o berço da milícia. É justamente naquela região que a milícia consegue operacionalizar os seus negócios e financiar as suas atividades. Essa operacionalização e esse financiamento vem de uma série de fontes, desde a venda de botijão de gás, cigarros falsificados, cobrança para taxa de segurança, taxa de luz, gato net, mas especialmente invadir, lotear e vender terras irregulares para a população. Não é à toa que os prédios desabam na Zona Oeste do Rio de Janeiro, como foi em Muzema, como foi em Rio das Pedras, porque é tudo feito de forma irregular. Justamente contra isso, Marielle se voltou e esse teria sido, segundo a Polícia Federal, o motivo central do assassinato da vereadora Marielle Franco em 2018, aquele dia 14 de março, no centro do Rio de Janeiro. Pedro.